Olá, meninos e meninas. Sejam bem-vindos à nossa videoaula de Geografia. Eu sou o professor Davidson. Espero que todos vocês estejam bem e, apesar do isolamento social, que estejam produzindo e aprendendo bastante com essas videoaulas e os nossos encontros virtuais. A partir dessa semana, a gente começa uma revisão dos principais conteúdos tratados durante a primeira etapa. E entre esses conteúdos, tem alguns da parte de cartografia, que eu sei que todo mundo adora, e que são extremamente importantes para nós. Então a gente começa a partir dessa semana com a seguinte estrutura. Numa primeira aula, a gente faz uma revisão rápida dos principais conceitos, que a gente vai dividir por tópicos. Nós não vamos pegar o capítulo inteiro. E numa segunda parte, a gente discute alguns exercícios representativos. Primeiro, a gente passa para vocês essa parte da teoria, sugere os exercícios para que vocês trabalhem em casa, e logo em seguida, a gente tem uma outra aula trabalhando exatamente a questão conceitual na explanação dos exercícios. Ok? Muito bem. A primeira parte com a qual a gente trata é essa daí. Reações escalares, ou seja, escalas. Escalas para nós são extremamente importantes, porque a partir do momento que nós temos a possibilidade de mensurar uma superfície, quer dizer, de medir uma determinada superfície, nós temos condições de entender que tipo de fatores atuam na produção e na evolução daquele espaço. Então a escala ela tem para nós uma importância capital. É ela que vai determinar, muitas vezes, o nível de interpretação que a gente faz dos elementos espaciais que determinam aquele fenômeno. De uma maneira muito simples, a gente pode definir a escala como sendo um elemento cartográfico, quer dizer, uma componente do mapa que permite fazer a correspondência entre as medidas de um objeto que esteja cartografado, que foi mapeado, e as dimensões reais que esse objeto apresenta. Em outras palavras, as dimensões que a gente poderia ter, por exemplo, para uma rua, um bairro, uma cidade e até outras áreas espacialmente delimitadas. Então a escala é uma relação de proporção que permite que nós tenhamos uma ideia da abrangência espacial que foi coberta naquele mapa. A escala, então, nada mais é do que uma proporção matemática. Ela analisa dentro do mapa uma determinada medida que tem correspondência com uma medida em termos espaciais verdadeiros. Na verdade, a escala nada mais é do que uma regra de proporcionalidade. Essa regra normalmente é estabelecida como uma fração, onde eu tenho no mapa uma leitura, e essa leitura vai corresponder em termos reais a uma determinada dimensão. Vista dessa forma, a fração está colocada como 1 dividido por 100. Essa divisão representa o número de vezes que a realidade foi comprimida, achatada, apertada, para poder caber dentro do mapa. Então aqui, na verdade, a ideia é de que nós temos uma divisão que pode ser expressa de diversas formas. Mas essa divisão sempre vai representar a seguinte situação. Se a minha escala é 1 para 100, o primeiro número, o numerador, é a medida lida no mapa, enquanto o denominador é a medida real do objeto. Vamos analisar um exemplo de aplicação dos estudos de escala. Nós temos aí um exercício de um vestibular e está lá colocado. Escala gráfica, segundo Visentin e Vla, é aquela que expressa diretamente os valores da realidade mapeada num gráfico situado na parte inferior do mapa. Esse gráfico é, na verdade, aquela divisão 1 para x. No nosso caso, nesse sentido, considerando que a escala de um mapa está representada como 1 para 25.000 e que duas cidades, A e B, nesse mapa, estão distantes entre si 5 centímetros, a distância real entre essas cidades é
Bem, para analisar isso aí, basta simplesmente nós levarmos em conta a proporcionalidade estabelecida na escala, 1 para 25.000, e que ela representa uma certa quantidade de unidades colocadas dentro do mapa. No nosso caso, cada centímetro está correspondendo a 25.000 centímetros de extensão real. 25.000 centímetros são 250 metros. A escala métrica decimal estabelece que se nós retirarmos 2 zeros em 25.000, nós teríamos um múltiplo daquele centímetro, que passa a ser o metro. Então, considerando neste mapa a escala estabelecida e que as duas cidades, A e B, têm não apenas 1 centímetro de distância, mas 5, basta simplesmente nós multiplicarmos os valores 250 metros por 5. E nós teríamos, então, a distância final de 1.250 metros. Resposta do nosso exercício, então, a letra B. Existem 2 tipos de escalas, e essas 2 escalas, nos últimos tempos, têm sido usadas conjuntamente nos mapas. Utiliza-se tanto uma escala numérica quanto uma escala gráfica. O que são essas escalas? Bem, a escala numérica é pura e simplesmente a fração com a qual nós tratamos ainda agora. Já a escala gráfica representa uma barra segmentada, então tem vários segmentos, e esses segmentos, que podem ser 1 centímetro, podem ser 12 milímetros, podem ser da forma como o cartógrafo achar melhor. Estes segmentos têm uma determinada extensão, e essa extensão vai ser expressa à frente como quilômetros, metros ou uma outra medida qualquer. O bom da escala numérica é que ela te permite fazer cálculos muito precisos a respeito das distâncias representadas dentro do mapa. Ela é útil por isso. Já na escala gráfica, quando você tem que fazer uma medição mais rápida, que não seja tão precisa, você poderia utilizar basicamente qualquer instrumento que nos dê a medida, a extensão, e a partir da escala utilizar para poder determinar qual é a distância real do objeto. Uma outra qualidade da escala gráfica, que é muito importante, é o fato de que, ultimamente, nos últimos 20, 30 anos, popularizaram-se os meios de reprografia. E quando nós ampliamos um determinado mapa, se a escala também for ampliada, o resultado final é que o mapa permanece válido nas suas medidas. Você ampliou a extensão mapeada, ao mesmo tempo ampliou proporcionalmente a escala gráfica que estava inscrita naquele desenho. Então, ela permanece extremamente útil exatamente por conta dessa sua característica. Mas um dos pontos mais importantes que a gente tem que tratar quando está analisando escala é a abrangência espacial do fato cartografado. Vamos dar uma olhada nessas figuras colocadas à esquerda. Observe que você tem um mapa dos Estados Unidos, todo ele dentro de um retângulo que representa um mapa. E a cidade de Atlanta representada por um ponto. Na medida que você passa para o segundo, terceiro e quarto mapas subsequentes, parece que você está fazendo um zoom sobre a cidade de Atlanta. E na realidade é exatamente isso que expressa essa sequência de mapas. Bem, vamos considerar apenas as medidas colocadas em centímetro. Observe que no primeiro mapa nós cartografamos uma extensão espacial muito grande. Foi necessário fazer uma compressão. O termo correto não seria esse, né? Mas seria necessário que nós fizéssemos uma compressão da extensão territorial dos Estados Unidos de uma forma brutal para que ela pudesse caber dentro daquele retângulo, de forma tal que cada centímetro estivesse correspondendo a 940 quilômetros. Já no último mapa, a situação é uma situação de menor compressão. Veja, você tem 1 centímetro,
não para 940 quilômetros como no primeiro, e sim para 13 quilômetros. Isso significa dizer que, em termos de divisão da realidade, o primeiro mapa foi muito mais dividido do que o último. É como se nós tivéssemos, então, o primeiro mapa muito distante da realidade, ao passo que o último bem próximo da realidade. Inclusive, no último, é possível que se evidenciem determinados acidentes espaciais que estão colocados sobre aquela região de Atlanta. Neste caso, a gente diz que a abrangência espacial é inversamente proporcional ao detalhamento que o mapa permite observar. Esta é a situação que a gente encontra quando está analisando a abrangência espacial. Quanto maior for a abrangência, quanto maior for o território cartografado no mapa, menor é a chance da gente evidenciar detalhes da realidade. Quanto mais próximo da realidade, teoricamente, menor o número de divisões que o espaço sofreu para caber dentro do mapa. E, em tese, maior é a possibilidade de nós evidenciarmos as suas características. Bem, chegamos ao fim do nosso assunto escalas. Espero que vocês tenham gostado. Mas antes, eu gostaria também que vocês observassem os exercícios com os quais nós trabalharemos na nossa próxima aula. São exercícios de escala e eu recomendo que vocês resolvam para que na próxima aula, na próxima videoaula, a gente tenha a possibilidade de discuti-los. Ok? Até lá então e obrigado.